Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café in Vitro, Café in Vitro 2018. Claro, nós como bons brasileiros, voltando às atividades só depois do Carnaval. Quem dera, né, Rafa? Se fosse assim. Bom, mas trouxemos aí, como sempre, algo sempre inovador, instrutivo para todos da reprodução assistida. E hoje não é diferente nessa edição. Nós separamos aí os principais momentos do Carnaval 2018 para vocês. Não, é brincadeira, mas no programa de hoje a gente vai começar falando sobre os eventos desse ano. Então a gente vai esperar você pegar um papel e caneta para anotar tudo aí, não perder nada esse ano. É isso aí, a área da reprodução sempre tem grandes eventos, grandes congressos, para a gente poder aprender, se atualizar, reencontrar os amigos. Esse ano não vai ser diferente. Então eu trouxe aqui uma colinha para poder falar para vocês os eventos desse ano e depois a gente vai comentando deles aqui no Café in Vitro. Esse ano começa com o primeiro Simpósio Nacional de Embriologistas da SBRH, dia 28 de abril, em Florianópolis. Vai ser um grande evento exclusivo para embriologistas. Muito legal. Então eu acho que vale muito a pena, quem puder ir, vai ser muito legal. Tem que prestigiar mesmo, né? É isso aí. Depois, final de maio, a gente tem o terceiro simpósio do Ideia Fert aqui em São Paulo. Acontecendo também no final de maio a Conferência Bienal do Alfa na Islândia. Legal, hein? Bacana, né? Se alguém quiser patrocinar, fica à vontade, a gente... E-mail aqui na tela. Depois os eventos voltam em julho com o Congresso Europeu, que vai acontecer em Barcelona. Em outubro tem um americano em Denver. E aí a sequência de final do ano dos congressos nacionais. A SBRA traz o congresso dela em agosto, que vai ser em Brasília. A SBRH vem no final de novembro com um congresso em Belo Horizonte, vai ser um grande evento. E para encerrar o ano, ainda sem data definida, tem um congresso da SPMR, que também vai ser em São Paulo e deve ser ali no começo de dezembro. Nossa, bem legal. Agenda lotada, né? Agenda lotada. Mas vamos falar do tema principal dessa edição, que é o transplante uterino. É isso aí, a gente fica muito feliz de trazer esse tema, porque ele foi um marco da medicina reprodutiva, deu uma baita repercussão de mídia no final do ano passado, e ele aconteceu aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Foi muito bacana acompanhar tudo isso. Para quem não está familiarizado com essa história, a gente vai dar uma contextualizada para que vocês entendam do tamanho da coisa que a gente está falando. É isso aí. A importância dessa técnica é tanta que, só para a gente realmente entender o cenário, no nosso cenário, cerca de 30% das pacientes de reprodução assistida possuem um fator uterino associado. Tá? Sendo que desse grupo de pacientes, a gente tem um grupo que possui um fator uterino absoluto, que a gente chama. Ou seja, ausência de útero. Seja por um fator, por uma esterectomia, câncer de colo uterino, complicações pós-parto, seja o fator que for, ou seja um fator mesmo genético, né? A paciente ou não tem um desenvolvimento adequado desse útero, ou ausência total do útero. Fato é que ela não consegue gestar. Então, ainda, só para ter uma ideia, cerca de 40% das pacientes que fazem esterectomia possuem idade abaixo de 44 anos. Então, temos um grupo de pacientes, ou seja, com idade reprodutiva, né, e que não conseguiriam gestar, e que esse seria o impedimento delas ter o filho. Muitas vezes só o útero. Possuem o ovário normal, mas só o fator uterino que seria o limitante para elas. Para essas pacientes hoje, elas têm o útero de substituição, que a grosso modo é a barriga de aluguel, ou a adoção. Exatamente. Muitas vezes, nenhuma dessas duas alternativas satisfazem os desejos e os anseios da paciente da reprodução assistida. Primeiro porque no útero de substituição existem alguns limitantes legais para se fazer esse procedimento, e que a gente não está discutindo isso, e a adoção não é a primeira alternativa das nossas pacientes. Exatamente. Ou seja, essa técnica, a gente pode falar assim, a grosso modo, que permitiria a mãe conviver 9 meses a mais com seu filho. Exatamente. Num tempo de vida, né? Se a gente colocasse isso numa régua, ela teria 9 meses a mais de vida, e quem tem filho sabe o quanto isso faz de diferença. E quem já teve esposa grávida sabe o quanto isso é desesperador. Bem, para falar um pouco de história, para o pessoal entender, a primeira vez que se falou de transplante uterino foi no ano 2000. Numa história meio
Macabra. Uma equipe de médicos da Arábia Saudita, de repente, resolveu fazer um transplante uterino, não tinha uma pesquisa prévia, não tinha aprovação de comitê de ética. Fizeram, deu ruim, deu muito ruim. E os médicos lá, na época, foram até punidos, cara. E você sabe que punição por lá não é ficar no cantinho do castigo. É complicado. O negócio é sério. Depois esse assunto só veio retomar os noticiários em 2011, com uma equipe da Turquia que realizou o transplante uterino, conseguiram até gestação, mas nenhuma das duas gestações, se eu não me engano, progrediram. Foram duas, eu acho. Nenhuma progrediu e aí o assunto parou. Com sucesso mesmo foi acontecer em 2013. A Suécia fez um grande trabalho, realizou 9 transplantes de uma vez e nesse grupo teve gestação e teve em 2014 nasceu a primeira criança vinda de um transplante uterino, mas nesse caso a doadora do útero era uma paciente viva. E doadora viva e doadora falecida são coisas muito distintas, não é? E exatamente. Eu só vou fazer um parênteses aqui, que é algo interessante, que na Suécia até, acredito eu que tenha sido um grande fator que despontou essa técnica, né? Esse grande trabalho, foi porque lá na Suécia não é permitido o uso de útero de substituição. É verdade. Lá é proibido. Então, assim como a Suécia, tem vários outros países que proíbem a utilização do útero de substituição. Então, o transplante vem realmente agregar com isso. E como você bem falou, doadora viva é bem diferente de doadora falecida. Vamos discutir um pouquinho sobre esses dois cenários aqui também para a gente entender melhor e todo mundo entender a importância disso. Doadora viva. Ponto positivo que é uma cirurgia eletiva, ou seja, eu consigo marcar uma data e uma hora, combino com a doadora, com a receptora, faço vários exames que fossem possíveis entre elas, tentar diminuir a rejeição do órgão, marco uma data, coloco uma do lado da sala da outra, numa sala cirúrgica, retiro um útero de uma e já implanto na outra, ou seja, diminuo o intervalo de tempo entre uma para outra. Tá? Agora, um ponto limitante da utilização de doadoras vivas é que ninguém, imagino eu, decide de uma hora para outra falar assim, acordei com a vontade de doar útero. Não, sei lá. Eu ia doar sangue, mas tá fila. Então vou para do útero, vou para fila do útero. Né? Não vai acontecer. Não é bem isso, a não ser que tenha um fator afetivo, né, que favoreça esse tipo de doação altruísta. Né? Em alguns países, quando isso aconteceu, a própria doadora, na maioria dos casos, era a mãe da paciente. Que nasceu ali uma deficiência, uma síndrome genética que não teve a formação do útero, a própria mãe vai do útero para que ela possa gestar. Exatamente. Então, esse é um fator limitante. E outro fator limitante é o risco da cirurgia, que é uma cirurgia complexa, a retirada do útero, né? Então, coloca em risco essa paciente doadora. Existe até a questão da aprovação disso perante um comitê de ética. Ou seja, o risco que essa doadora vai enfrentar sobrepõe o benefício de uma receptora poder gestar? Exatamente, visto que o útero não é um órgão vital. Não é um órgão vital. Você não estaria salvando uma vida. Exato. Né? Então, tem realmente esse limitante. Agora, na doadora falecida, que é um outro cenário, que é bem interessante, o ponto positivo é que a gente elimina esse risco, claro, né, da cirurgia. Só que aí você tem uns fatores complicadores, né, limitantes, que é que ninguém escolhe a hora da morte. Então você já tem que ter uma forma de rastreio de quem são as possíveis doadoras ali. Igual foi o caso aqui do nosso transplante uterino realizado aqui no Brasil. Era uma paciente que tinha sofrido um AVC, né? Então, eles conseguiram detectar uma possível doadora com antecedência. Uma retirada de órgãos, vão ser retirados primeiro os órgãos vitais, coração, enfim. O útero não vai ser o primeiro órgão a ser retirado, então você começa a ter a complicação da isquemia, da falta de oxigênio no útero. Exatamente. Então, esse fator de intervalo de tempo é um outro complicador. Ele não é um complicador, ele é o complicador. Ele é o obstáculo em que todo mundo, em todos os países, pararam. Até que, em 2016, uma equipe brasileira, num projeto muito bem arquitetado, depois de muito treinamento, planejamento, realizar um transplante uterino com a paciente doadora falecida. E não só o transplante foi bem sucedido, a receptora engravidou de embriões que ela já havia congelado
E há meses atrás nós tivemos o primeiro bebê nascido no mundo, proveniente de uma doação de útero de paciente falecida. Exatamente. E outra, importante, embriões dela. Embriões dela. De óvulos dela, né? Isso que... Do mundo. Do mundo. Do mundo. Então, vamos repetir mais uma vez. Do mundo. Do mundo. Fucking world. E, bom, acompanhe a entrevista que nós fizemos com o Dr. Dani. Espero que vocês gostem. Estamos aqui com o Dr. Dani. Dr. Dani, parabéns. Primeiro caso no mundo de nascimento de útero transplantado de doadora falecida. Conta pra gente como foi a preparação para esse acontecimento aí grandioso na nossa ciência. Então, o projeto de transplante uterino do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele começou em dezembro de 2013. É uma iniciativa do Centro de Reprodução Humana da USP, juntamente com a disciplina de transplante hepático, em que eu tive a orientação do professor Baracá, a orientação do professor Carneiro, do transplante hepático, e eu e o Dr. Wellington Andraus, cirurgião de transplante hepático, como os pesquisadores executantes. Nós começamos inspirados pelo estudo da Turquia, que começou em 2009, utilizando também uma doadora falecida, como no nosso caso. Essa paciente, infelizmente, não chegou a ter uma gestação, a paciente da Turquia. Nós começamos, então, o estudo com animais, primeiro dissecção em cadáver, depois em animais. Nós utilizamos como modelo a ovelha, que depois do macaco é o útero mais semelhante ao útero humano, ele é semelhante a um útero bicorno. Depois nós passamos a realizar a captação em transplante em doadores falecidos. Nós realizamos aí 7 captações e na 8ª captação nós realizamos realmente o primeiro transplante de útero da América Latina e no nosso modelo utilizando uma doadora falecida. Muito legal. Então, para que as pessoas entendam, não foi da noite pro dia. Isso já foi idealizado desde 2013. Vocês já vêm se preparando para esse grande acontecimento. Isso, nós começamos no final, dezembro de 2013, e nós só realizamos o transplante mesmo em 2016. Então, esse é um estudo que foi bastante embasado antes de chegar nos humanos. Nós realizamos, então, estudo em cadáver, estudo em modelo animal, realizamos várias captações antes do efetivo transplante. Então, é uma técnica que não deve ser realizada caso a equipe não tenha um extenso preparo prévio. Muito legal. E conta um pouquinho como foi o dia da cirurgia. Como é que aconteceu isso? Porque, como foi doadora falecida, a paciente não escolhe o momento da morte, né? Então, como foi essa seleção da receptora e da doadora? Como foi esse dia? Essa paciente que doou o útero, ela doou também o coração, o fígado, os rins, além do útero. Então, essa é uma paciente que colaborou com outras 4 pacientes, e não só com a nossa paciente, e foi graças a essa doação que a gente também pôde realizar o transplante uterino. A captação do útero durou em torno aí de 4 horas, porque o útero, como não é um órgão essencial, foi o último a ser retirado. A mesma equipe que fez a captação voltou para o Hospital das Clínicas para realizar o transplante uterino, e foi aí uma cirurgia de mais 10 horas até o implante do útero, terminar o implante do útero na cavidade. Foi 10 horas de cirurgia com a mesma equipe? Com a mesma equipe. Nós tivemos uma grande equipe que contou comigo, com mais um outro colega ginecologista e com um grande número de cirurgiões da equipe de transplante hepático. Então, a equipe completa da cirurgia envolveu muitos profissionais, coordenados pelo Dr. Wellington Andraus. E, Dr. Dani, a maioria dos nossos espectadores são do público da reprodução humana. Conta pra gente, então, essa parte da reprodução. Como é que foi esse caso dessa paciente? Ela já tinha aspirado quantos óvulos que ela aspirou? Como é que foi esse preparo todo da parte reprodutiva dela? Nós selecionamos pacientes, então, com menos que 35 anos e que não tivessem outras malformações associadas. As pacientes com Rokitansky podem ter também malformação cardíaca, malformação renal e malformação óssea. Então, nós tínhamos pacientes com bom prognóstico reprodutivo, tanto pela idade quanto pela reserva ovariana. O caso abordado fez apenas um ciclo, que produziu 16 óvulos
em metáfase 2 e que geraram 8 blastocistos de boa qualidade. Até o momento, nós não tínhamos à disposição a possibilidade de biópsia no Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas, então esses embriões não foram biopsiados. A transferência foi realizada, foi primeiro tentada uma transferência em ciclo preparado, onde nós não tivemos um desenvolvimento de endométrio adequado, então por isso nós partimos para um ciclo com transferência em ciclo natural. Nós tivemos um endométrio adequado e houve a transferência de apenas um blastocisto. Dr. Dani, muito obrigado pela sua participação aqui no Café In Vitro. Vamos voltar para o estúdio. Obrigado. Pô, cara, que sensacional, né? Ver tudo isso acontecendo aqui. A gente está em São Paulo, então foi literalmente aqui, debaixo dos nossos olhos. É um grande orgulho. Não, muito legal mesmo. E assim, eu conheço o Dr. Dani, deve fazer uns 10 anos, e acompanhar esse marco na trajetória dele aí é bem legal. E obrigado pela participação, Dani. É isso aí, obrigado, Dani. É claro que isso, a gente precisa fazer algumas moderações em relação à viabilidade da aplicação disso, né? Em muitos dos casos, o útero de substituição ainda vai ser a primeira alternativa, como em doenças crônicas que impedem a gestação. Não só isso, não vai ser de cara que todo mundo vai ter acesso ao transplante de útero, né? Se você começar a pensar ainda numa estrutura do Sistema Único de Saúde, talvez vai demorar ainda mais. Mas o fato é que isso já aconteceu, o pontapé inicial já foi dado e foi por essa grande equipe. Exatamente. E assim, estima-se hoje que se a gente falasse, olha, tá abertas as portas do transplante uterino, só em São Paulo hoje teria mais ou menos 1.500 pacientes para receber esse útero. 1.500 que foram rastreadas por fatores genéticos. Exatamente. Se você for considerar os fatores adquiridos, os de esterectomia, então são muitas pacientes. É muito legal e assim, vale realmente ressaltar o trabalho que essa equipe teve, que eles fizeram, que eles realizaram aí. Foi uma dedicação muito complexa deles. Como ele falou aí na cirurgia, foi 10 horas de cirurgia, né, só para a implantação do útero, fora a retirada do útero da doadora, que foi, ou seja, 2 cirurgias no mesmo dia, pela mesma equipe, a mesma equipe que retirou foi a mesma que implantou, né? Então isso a gente sabe quanto é desgastante. E ainda assim eles fizeram isso, trabalharam a noite inteira ali e mais 7 horas de cirurgia pós-parto. Da retirada do útero. Da retirada do útero da receptora. Então é um trabalho que merece muito o nosso respeito. É isso aí. E não só a equipe do Dani, mas eles também foram ali assistidos pela equipe de transplantes hepáticos do Hospital das Clínicas. A gente sabe que o Hospital das Clínicas está à frente da medicina mundial quando o assunto é transplante de órgãos. E a gente não pode deixar de dizer e de parabenizar também a equipe de embriologistas que fez esse caso. Essa paciente ela teve vários blastocistos, ela transferiu um e tem alguns outros congelados ainda. A gente teve o prazer de estar com a Meire no dia da transferência desses embriões. Ela estava super animada, super empolgada. Então, Meire, parabéns, um grande beijo. Você também escreveu o seu nome nesse marco. E acho que sem mais nada a dizer, cara. Mais nada. Sem embriologista também não teria acontecido tudo isso. Então, realmente, todo mundo merece nossos parabéns. Parabéns à equipe do HC. Mais nada a dizer. Mais nada a dizer. A gente espera que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. A gente se encontra e vai comentar bastante sobre isso nas redes sociais. Então, um grande abraço. É bom estar de volta em 2018. E a gente se vê no próximo Café In Vitro. É isso aí. Um abraço, pessoal. Abraço. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in